Oizinho, meu nome é Cauane Bonet e hoje eu vou conduzir você em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Nesse podcast, eu compartilho o meu ponto de vista através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Já começo esse episódio dizendo o meu maior e mais caloroso muito obrigada a cada escuta ativa que vem daí. Essa semana e na semana passada eu fui muito mencionada por conta das retrospectivas do Spotify e eu confesso que eu fiquei surpresa e obviamente feliz. É muito bom saber que a mensagem tá chegando e tá impactando vidas, né? Esse é o propósito. E enfim, eu não podia deixar de agradecer aqui também, né? Obrigado pela escuta e pela participação. Seguindo, estamos a poucas semanas da finalização de mais um ano e junto disso vem, obviamente, uma carga emocional muito grande, né? Ainda que por vezes nós não percebamos, por estarmos muito na rotina, né? Essa carga ela tá lá. E não necessariamente se trata de algo ruim. Uma carga emocional é, por muitas vezes, algo até bom, né? Em finais de ano existe aquela empolgação das férias para muitas pessoas, das viagens, de rever amigos, familiares, enfim. Mas o nosso emocional, ele tá ali, recebendo tantas informações, né, se não mais informações do que recebeu muitas vezes o ano todo. E é um tempo também de introspecção para muitas pessoas. Eu me encaixo nessas muitas pessoas. Mas essa parte em específico eu vou deixar para falar no próximo episódio. Nesse episódio, eu decidi olhar e trazer uma reflexão sobre o tempo, né? Não apenas o tempo cronológico ali do relógio, mas o tempo em si. Eu tive alguns insights durante essa semana que passou que me mostraram que esse seria um bom tema. E eu gostaria que você que está me ouvindo, assim, não refletisse apenas ao final, né? Quando eu trouxer o meu ponto de vista aqui sobre as mesmos, eu gostaria que você que está ouvindo compreendesse que esses momentos acontecem aí também com você, o tempo todo, né? Você só precisa percebê-los e recebê-los. Isso é natural. Então, o primeiro pensamento que me veio sobre o tempo foi quando eu revi a minha mãe e eu lembrei de todo o processo que nós passamos lá em junho, né? Junho até começo de agosto ali, ela fez uma gastrectomia total por conta de um câncer raro e agressivo e uma história que provavelmente se iniciou há anos, mas que foi se manifestar apenas agora, nesse tempo. Eu vivi esses meses meio que em modo automático, desde então, né, desde junho, assim, e eu tive essa percepção de que é uma percepção meio óbvia, né, mas a vida segue em meio a essas adversidades e são nesses momentos de maior turbulência onde a gente aprende a lidar com a dor e aprende o quanto tudo que realmente importa é a vida que nós temos e o que nós fazemos dela diariamente. O tempo cronológico ele me fez perceber a vida em seu macro, né? E ainda mais eu compreendi que só se pode ver em macro, quando eu falo em macro é ver ao todo, quando a gente olha para trás. As coisas só fazem mais sentido agora, né? A gente só entende quando a gente olha o que passou, assim. Na hora a gente não entende muito bem. Então, se tudo isso tivesse acontecido ano passado, eu não teria tido força, eu não teria tido a força que eu tive. E o que aconteceu nesse mesmo período ano passado foi grande parte do que me ajudou a desenvolver a base para lidar com tudo que me atravessou esse ano. É o tempo das coisas. E quando a gente se entrega realmente a todas as coisas, não só as boas, mas as que não são tão boas assim também, que a gente vive, a gente consegue perceber esses momentos. E muitas vezes, conforme vai acontecendo, a gente percebe muito mais rápido, sabe? Isso me levou a um outro pensamento, que talvez fuja um pouco dessa linha que eu tava falando, mas também com relação ao tempo. Eu vi um post aleatório sobre nós sermos a última geração que sabe como é a vida antes das redes sociais. Esse post em si me deixou reflexiva, mas o comentário no mesmo, ele me confortou em partes. O comentário dizia, resumidamente, né, e em minha interpretação, que primeiro nós sempre vamos estar sentindo falta de algo. Isso eu concordo completamente. Os nossos pais comparam o nosso tempo com o deles, quando não havia televisão. A televisão também foi um marco na comunicação. Os nossos avós vão falar sobre o marco do rádio, né? Ou até antes disso, e nós também.
se nós tivermos o privilégio de chegarmos a uma idade avançada, nós não só falaremos da vida antes das redes sociais, mas também de um possível novo marco da comunicação, né? Que a gente ainda vai atravessar, vai viver. Mas no fim dessa discussão, a única coisa que eu penso que realmente nos marca, né, profundamente ali, é o sentimento de nostalgia, é essa saudade do que vivemos, do quanto foi bom e, por fim, de como o tempo passa rápido. Agora tem uma coisa que me faz às vezes perder parafuso, que é quando eu penso na não linearidade do tempo. Vocês já pensaram nisso? Osho, no livro A Jornada de Ser Humano, um baita livro por sinal, diz o seguinte, abre aspas, você está em um estado de total contentamento. Você vive no presente. Você agora está totalmente aqui. Este momento é tudo. Agora é o único tempo e aqui é o único espaço. Isso é o êxtase. Isso é a verdadeira felicidade. Fecha aspas. Para mim, o tempo não é linear, e talvez isso seja óbvio para muitas pessoas, mas é muito presente o quanto a gente ignora isso, mesmo sendo óbvio. E se essa não linearidade é o estado onde nós podemos encontrar mais conforto e clareza para viver? Vocês entendem? Eu escrevi uma legenda para uma sequência de fotos no meu Instagram e essas fotos e a legenda elas falavam sutilmente sobre dias mais densos e introspectivos. Eu apenas quis compartilhar meu dia ali, como eu sempre faço, sem querer solução alguma, né? Mas nos comentários e até mesmo mensagens privadas, algumas pessoas trouxeram soluções para mim sobre essa legenda, sobre esse momento. E eu pergunto, qual é o problema em viver um tempo a melancolia, onde a vida está se apresentando atualmente? Tipo, qual seria a graça se a vida fosse apenas de dias bons? Por que a gente busca com desespero esses dias bons, sabe? Por que quando a gente tá em uma angústia, um sentimento ruim, a gente quer sair desesperadamente dali, muitas vezes sem olhar e entender não só a causa, mas o que aquilo ali tá querendo nos mostrar, sabe? O que aquilo tá causando agora. Qual seria o aprendizado se fosse apenas uma linha? Se fosse linear, se o tempo fosse linear, assim, se fosse só tempo bom o tempo inteiro, sabe? Então, por essa frase que eu vou citar agora, e eu acho que ninguém espera que eu, ou esperava que eu iria citar uma frase assim, também não sei, enfim. Mas em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8, o primeiro versículo diz, abre aspas, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, fecha aspas. Quem tiver interesse, depois pesquise o trecho todo, porque é bem bonito. E sinta-se livre, como nós sempre fomos e somos, para interpretar a frase e usar o Deus que preferir. O que a gente não pode ignorar é o fato do tempo para cada coisa. O que não se pode ignorar é o quanto tudo é efêmero, quer aceitamos ou não, tem um fim. Então, voltando ao princípio da questão, ao mesmo que o tempo é agora, o resultado desse tempo todo é tudo que vivemos. Quanto tempo eu tenho? E o que eu estou fazendo com o meu tempo? Essas são as questões que me aparecem agora. Porque se eu olho para baixo, para os meus próprios pés, eu tenho um pouco mais de tempo comparado a olhar para cima. Mas qual tipo de olhar me deixa mais em paz comigo mesma e com as minhas atitudes? Porque se eu olhar para baixo, para os meus próprios pés, eu tenho um pouco mais de tempo comparado a olhar para cima. Mas qual olhar me deixa mais em paz comigo mesma e com as minhas atitudes? Poucas pessoas vão entender o que eu acabei de dizer, mas o que eu quero que realmente fique desses minutos aqui é essa inquietação que agora você está sentindo. É essa inquietação onde mora questões que nunca foram respondidas, sequer foram feitas antes. Porque nunca antes ganharam tanta atenção como agora. Entende? Quanto tempo ainda nós vamos continuar ignorando os sinais dos nossos corpos? Quanto tempo ainda a gente vai ignorar o tempo nos atravessando?
Até quando a gente vai correr atrás do que está do nosso lado, junto com a gente, onde quer que a gente esteja? O tempo desse episódio acabou. E o seu tempo, você decide.